Ontem, queridos, nós celebramos mais um casamento para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós celebramos ontem o casamento da Amanda e do Bruno e foi um momento assim muito lindo. Porque esse casal, eles já vivem juntos há 9 anos. Tem 2 filhinhos, o Lucas e o João. E ontem eles decidiram firmar a sua aliança com Deus, né? Viver sobre as bênçãos do Senhor. E nós tivemos a honra de celebrar esse casamento ontem. Mas o que me tocou muito durante essa celebração foi a felicidade da noiva, da Amanda. Como a Amanda estava feliz. Toda noiva é bonita, né? Eu nunca vi uma noiva feia. Toda noiva é bonita, porque ela se prepara, né, para se entregar ali ao seu amado. Mas a felicidade no rosto da Amanda era muito bonita. Aquilo me tocou. E eu conversando com minha esposa, quando nós chegamos em casa, eu falei, sabe por que a Amanda estava tão feliz, amor? Porque toda mulher quer se casar. Toda mulher quer ter uma festa de casamento. Então eu acho que quando a mulher ela celebra o seu casamento, ela se sente plena, ela se sente feliz. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque às vezes nós homens, nós não nos atentamos para isso. Achamos que viver junto está tudo bem. Não é assim. Nós precisamos viver debaixo das bênçãos do Senhor. E só conseguimos viver debaixo dessas bênçãos quando nós celebramos o nosso casamento, recebemos as bênçãos do Senhor e nos tornamos 3. Você, seu cônjuge e Deus. Não tem como uma família dar errado se ela tiver uma aliança firmada com Deus e com o seu cônjuge. Eu vivi junto com a minha esposa durante 15 anos. Durante 15 anos. Eu não dava importância para isso, mas era muito importante para ela. Ela tinha o sonho de se casar, de ter uma festa de casamento, mas nessa época nós não tínhamos recurso, o nosso recurso era muito pouco. E um dia o pastor Heber lançou um desafio aqui. Ele fez o seu primeiro, nós tivemos aqui o nosso primeiro casamento comunitário. 8 ou 10 casais, 8 casais nessa noite se casaram também. E eu posso dizer que a maioria ali também não tinha condições de se casar. Um desses casais foi ali, irmã Wilmi, irmã Iris, foi o pai da pastora, né, também se casaram, a Carmen. Muitos se casaram aqui nessa noite e foi uma noite maravilhosa. Mas a desculpa que eu dava para minha esposa nessa época, eu não tinha dinheiro. E quando o pastor lançou o desafio, minha esposa pegou forte na minha mão e falou assim, agora não tem como você fugir, porque nós não vamos gastar para nos casar, o casamento é comunitário, né? Então nós celebramos, estamos casados para a honra e glória do Senhor há 10 anos, né? Nos convertemos aqui nessa igreja, casamos aqui, e aqui nós congregamos, e a minha alegria é que você também possa celebrar o seu casamento e receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu creio que com essa palavra tem muita mulher que ficou feliz aí. Amém? Então, se você decidir se casar, no final desse culto, por favor, nos procure, e nós vamos ter a maior honra em celebrar o seu casamento. Mas a palavra não é essa. A palavra eu quero falar sobre família. Família é coisa boa. Família é coisa boa, gente? Diga um amém forte. Amém, pastor. Família é coisa boa. Sabe por que família é coisa boa? Porque família é coisa de Deus. Deus criou família. Deus ama tanto família que Jesus, seu filho, veio através de uma família. Jesus não simplesmente apareceu ao mundo e começou a fazer os seus milagres. Não. Jesus foi gerado no seio de uma família. Cresceu nos princípios de uma família. Durante 30 anos, Jesus esteve ali ao lado dos seus familiares. Após os seus 30 anos, ele foi cumprir o seu ministério em 3. Isso demonstra o quanto Deus ama as famílias e o quanto Deus ama a sua família. Deus quer fazer parte da sua vida, Deus quer fazer parte do seu casamento, mas principalmente Ele quer estar inserido no contexto, no dia a dia da sua família. E nós precisamos estar atentos para que nós nunca venhamos a perder a presença de Deus nas nossas famílias. Amém, queridos? E eu queria fazer uma pergunta aqui essa noite. Quem está com a sua família aqui? Quem está com a sua família aqui? Se você estiver longe de algum familiar seu, geralmente o filho não gosta de sentar muito perto do pai. Tem isso, né? Um senta lá na ponta e os pais sentam na outra. Eu não sei que arrumação é essa, irmão Ed, mas eu já vi isso.
entendeu? Então, eu queria que todos estivessem juntinhos aqui, perto um do outro. Se você está longe do seu papai, da sua mamãe, fique perto dele aí, amém? Gostaria que nós estivéssemos todos juntos essa noite. A palavra de Deus nos diz ali em Gênesis 2, 24, que, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. Queridos, Deus criou uma instituição chamada casamento. E casamento, queridos, é um muro de proteção que Deus coloca ao redor do casal, para que o casal possa desfrutar de suas bênçãos em um relacionamento íntimo, de forma profunda e segura, e juntos desfrutarem das bênçãos do Senhor em família. Todo casal, queridos, toda família começa através de um casal. Une-se um homem a uma mulher e eles juntos formam uma família. Família feliz tem casal feliz. A base de uma família feliz é um casal feliz. Filhos bem resolvidos têm pais bem resolvidos. Filhos felizes têm filhos, têm pais felizes. Se você vive bem, se você vive feliz, se os seus filhos veem um papai que ama a sua mamãe, uma mamãe que respeita seu papai, esses filhos têm toda a chance de serem felizes e serem bem resolvidos. Por quê, pastor? Porque o primeiro exemplo que os nossos filhos têm é do nosso casamento e do nosso relacionamento. Tudo que eles veem, a partir de pequenininho até a sua adolescência, aquilo vai ser implantado na cabeça deles mediante o nosso exemplo como papais e mamães. Por isso que a palavra de Deus diz muito claro que o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido. As bases de um casamento sólido, de um casamento feliz, passa por esses princípios: amor e respeito. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. E quanta falta de sabedoria, queridos, tem faltado às mulheres. Mas eu quero declarar aqui essa noite que nessa igreja só tem mulher sábia, mulher abençoada, mulher que caminha mediante a palavra do Senhor. Quero declarar também sobre você, homem, varão valoroso, que você é um homem que ama, um homem que honra a sua mulher, que dá o primeiro lugar depois de Deus à sua esposa. E por isso os seus lares são lares abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então diga você, varão: eu amo a minha esposa. E você, esposa, vai declarar: eu amo e respeito o meu marido. Agora vai aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Como eu disse, queridos, Deus quer fazer parte da sua vida, Deus quer fazer parte do seu casamento, Deus quer fazer parte da sua família. Mas nós precisamos estar atentos, porque Deus criou essa instituição chamada casamento. Colocou esse muro ao redor do casal, para que ele possa ser feliz e desfrutar de tudo aquilo que ele tem preparado para você. Quando Deus uniu você ao seu cônjuge, Ele não estava apenas unindo duas pessoas, Ele estava unindo um propósito. E esse propósito ele irá se cumprir para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar atentos para que nenhuma brecha se abra nesse muro. O muro, queridos, ele começa a ruir. O muro cai a partir de uma pequena fissura, de uma pequena brecha. Às vezes nós olhamos aquele muro forte, aquele muro imponente, mas de repente aquele muro se abre uma fissura. E se aquela pequena fissura ela não é restaurada, ela não é cuidada, se você não vai lá e tampa aquela pequena brecha, a tendência é que aquela brecha que é pequenina, ela vá se aumentando e daqui a pouco aquele grande muro vai ruir e vai cair e tudo vai desabar na sua vida. Por isso que nós precisamos estar atentos, para que nenhuma brecha venha atravessar o muro, venha fazer parte do nosso casamento. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O tema dessa palavra é restaurando os muros da nossa família. Amém?
Abra a sua Bíblia comigo lá em Neemias, a partir capítulo 1, do verso 1. Neemias 1, 1. Nós vamos entender que brechas são essas, o que nós precisamos fazer para restaurar os muros do nosso casamento, os muros da nossa família. Se algo está de errado, né? Nós cremos que Deus é bom, Ele continua sendo fiel. Então vamos, Neemias 1, a partir do verso 1. Amém, pastor? Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu do mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e vergonha. Também está derrubado o muro. Repita comigo: o muro. O muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos teus filhos e que temos procedido mal contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Nessa época, eu era então o copeiro do rei. Queridos, para que você entenda esse texto, Neemias, ele se levanta como um restaurador de Jerusalém. Jerusalém, ela tinha sido atacada por Nabucodonosor. Nabucodonosor queria expandir o seu império, então ele ataca Jerusalém. Mas Nabucodonosor, ele não invade Jerusalém apenas para aumentar o seu império. Ele invade Jerusalém por uma ordem do próprio Deus. Como assim, pastor? Deus mandou atacar o seu próprio povo? Você precisa entender esse contexto. Zedequias era o rei de Jerusalém nessa época. E ele estava aprisionando, ele tinha feito cativo o seu próprio povo, os seus próprios irmãos. E Deus não se agradou disso. Era para Zedequias ter libertado o seu povo e ele havia feito um pacto com Deus. Mas quando Zedequias prestou atenção que ele ia perder um grande número de homens e mulheres, ele se arrependeu do pacto e não cumpriu a promessa ao Senhor. E por causa disso, ele sofreu muito. Ele teve consequências terríveis. Então ali no capítulo 34 de Jeremias, o profeta manda, Deus fala para Jeremias ir advertir o rei.
de lembrá-lo do pacto que ele havia firmado. E que se ele não se voltasse e cumprisse com a sua palavra, Zedequias iria sofrer grandes consequências. E no capítulo 39, Deus cumpre a sua palavra, ali de Jeremias, para que você entenda isso. E eu quero ler isso com você. Vá comigo para Jeremias 39, 1. Eu quero formar um entendimento hoje aqui, para que você entenda. Quando nós falhamos, quando nós não cumprimos o nosso pacto, não assumimos a nossa responsabilidade, nós sofremos uma grande consequência. Olha só o que diz aqui em Jeremias 39, 1. No ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, fez-se uma brecha. Diga, uma brecha. Fez-se uma brecha na cidade, e entraram todos os príncipes da Babilônia, do rei da Babilônia. Verso 4. E sucedeu que, vendo-os, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram saindo da cidade de noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da Arabá. Mas os exércitos dos caldeus os perseguiu, e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó. E prendendo-o, levaram a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. Cegou os olhos a Zedequias e o atou com cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Entenderam o motivo que o muro de Jerusalém estavam caído? E por que Neemias se levanta para restaurar os muros? E quando ele tem essa notícia do seu irmão, de como estava aquele povo, porque só restou aqueles fiéis ao Senhor ali em Jerusalém. Então Neemias se compadece e decide se levantar para restaurar os muros daquela cidade. Queridos, isso falou muito forte ao meu coração. Às vezes nós achamos que tudo está destruído, que tudo está acabado. Talvez existam homens e mulheres aqui essa noite que estejam pensando em desistir do seu casamento. Homens que estejam pensando em sair das suas casas, abandonar suas famílias. Mulheres que estão se sentindo oprimidas, tristes, e que talvez a única palavra que sai de suas bocas é: eu não aguento mais. Acredite numa coisa: há um remanescente em Judá. Há um remanescente dentro da sua casa. E esse remanescente é você. Você precisa tomar essa palavra para o seu coração. Pedir para que Deus te capacite como Ele capacitou Neemias. E você se levante no meio de um cenário do caos e diga que ainda há Deus em Israel. Ainda há Deus em Israel e ainda há Deus dentro da minha casa. Jesus não está morto, Ele reina e vive. Ali naquela cruz houve morte, mas naquela cruz também houve ressuscitação, queridos. Jesus vive. E se Ele vive é para nos trazer vida, e vida em abundância. E que por mais que o cenário diga que não, Ele sempre vai dizer que sim, queridos. Acredite, você precisa se levantar e restaurar os muros. Pastor, mas a coisa está feia, a coisa está difícil. Não, com Ele nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos se apossar disso. Pegar essa palavra, guardar essa palavra do nosso coração. Sabe por quê? Porque Neemias sabia quem era Deus. E a palavra de Deus nos diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para a sua casa, não há impossíveis para o seu casamento, não há impossível para a sua família. E você precisa se apossar disso e declarar: quem reina na minha casa, quem reina no meu casamento é Deus. O inimigo não tem poder. E nós vamos restaurar para a honra e glória dEle. Aplauda ao Senhor. Se for para Ele, aplauda com força. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus não está morto, queridos. Jesus vive.
E ele reina. E nesse cenário de caos, Neemias estava muito confortável, copeiro do rei, vivendo uma vida de bonança, sabe, abastado. De repente ele se doeu. Ele falou assim: ei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso voltar. Eu sei quem é Deus. Eu sei o que Deus pode fazer. Então ele assume a sua responsabilidade, volta para Jerusalém, convoca o povo e reconstrói os muros. Nós precisamos ser assim, porque o povo mudou. O povo estava vivendo em completa idolatria. E isso tinha desagradado a Deus. Mas Neemias sabia que Deus não muda. Deus nunca muda. Deus nunca se volta contra a sua palavra. Nós mudamos, mas Ele nunca muda, queridos. Ele continua sendo fiel. O povo se arrependeu do pacto, o rei se arrependeu do pacto, mas Deus nunca se arrepende da sua palavra, porque Ele é fiel. Então, se há uma promessa sobre a sua vida, há um propósito sobre a sua vida, ela irá se cumprir para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele é fiel, Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda, queridos, porque Ele te ama. O povo buscou os seus próprios interesses, se preocuparam com as suas próprias coisas. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que às vezes nós passamos por tristezas, por decepções, por angústias? Às vezes o caos se instala na nossa família, é porque nós não estamos buscando aquilo que agrada a Deus. Estamos buscando coisas que agradam o nosso eu, que agradam a nossa carne, a nossa vontade. E não é assim, queridos. Nós temos que viver para a honra e glória de Deus, para glorificar o teu santo nome. Nós declaramos aqui: grande, forte, poderoso é o Senhor, e nós precisamos viver isso na nossa vida. Como, pastor? Com santidade. E ele declara: sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos buscar santidade todos os dias. Santidade ao Senhor. Torre forte, torre segura é o nome do Senhor. E a porta, queridos, eu tenho que te falar, eu preciso te lembrar isso. A porta, ela continua estreita. Por mais que a porta do mundo seja larga, a porta que Jesus está, ela é estreita. E não é de qualquer jeito, é do jeito dele, do jeito que ele quer. Não é na nossa força, é na força de Deus. E tudo que nós temos que buscar é a presença do Senhor e não nos abater. Por mais que o mundo te apresente muitas facilidades, não aceite. Não, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nenhum casamento sobrevive sem renúncia. Nenhuma família sobrevive sem renúncia. Você precisa renunciar ao seu eu, à sua carne, à sua vontade. Para quê? Para que a sua família seja abençoada, o seu casamento seja próspero, seja feliz, que os seus filhos sejam abençoados. Mas muitas das vezes que nós não queremos renunciar, nós queremos levar a vida de qualquer jeito. É o tal do tudo pode, tudo deixa, tudo está certo, tudo está bom. Com Jesus não é assim, queridos. Naquela morte ali houve uma renúncia. E aquela renúncia ali foi em favor de mim, em favor de você, em favor da sua família, em favor do seu casamento. E nós precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar a nós mesmos. Se queremos receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas isso passa por renúncia. Sexta-feira eu estava voltando de Belém com a minha esposa. E nós temos visto algumas coisas. Alguns casais que têm desistido muito fácil dos seus casamentos, das suas famílias. Não é daqui dessa igreja, é lá de Roraima fora, viu, pastora Meire? Aqui, graças a Deus, não tem isso aqui na nossa igreja. Mas muitos casais têm desistido muito fácil. Muitos homens, nas primeiras crises, decidem separar de suas mulheres, abandonar suas famílias, dão ouvidos às coisas do mundo.
E nós começamos a conversar sobre alguns irmãos, alguns amados irmãos, orando para que Deus venha com restauração, venha com cura. E de repente minha esposa falou assim: amor, nós somos vitoriosos. Nós vamos completar esse ano 26 anos de casado. Está ali seu Tonhão que completou 40. Quantos irmãos aqui tem muitos anos de casado? Aí eu peguei e falei para ela, falei assim: amor, mas foi à custa de muita renúncia. De muita renúncia. Quanta coisa nós tivemos que renunciar para que o Senhor nos abençoasse. Quanta coisa nós tivemos que renunciar em favor dos nossos filhos. E vamos continuar renunciando. Porque isso só vai acabar, querido, quando nós formos para a glória, quando nós formos morar com Jesus. Na nossa caminhada aqui, nós vamos ter que continuar renunciando a muita coisa. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E muitos pais não querem, muitos cônjuges não querem isso. Renunciar em favor de Deus. Às vezes nós vamos aconselhar casais que estão se separando por coisas tão pequenas. Eu falo: Deus, como é que pode um negócio desse? Aí nós sentamos ali, para a honra e glória do Senhor Jesus, passamos um direcionamento. E realmente eles passam a entender que é muito pequeno, em face daquilo que eles vão deixar de receber do Senhor de bênçãos. Então, queridos, nunca deixe o inimigo trabalhar no seu coração, trabalhar no seu seio familiar. Nunca abra a sua boca para declarar que o seu casamento não é bom. Nunca diga que o seu casamento é ruim, que os seus filhos não são bons. Seus filhos são bons sim. Foi Deus que te deu eles. Essa pessoa que está ao seu lado, foi Deus que te deu. Então é preciso renunciar em favor dessa pessoa. Por quê, pastor? Porque Deus está vendo. E quem te honra é Deus. Então você só tem que prosseguir e confiar e buscar em conhecer a Deus. Porque não há impossíveis para Deus. Eu não canso de falar isso, queridos. Não canso. Quantas pessoas eu já conheci que tinham uma vida totalmente desguiada, uma vida, totalmente afastada dos caminhos de Deus. Mas quando entenderam o propósito, voltaram o seu coração para Jesus, Jesus foi ali e transformou tudo e fez tudo novo para a honra e glória dele. Que por mais difícil que a sua situação esteja, por mais que os muros da sua família estejam um caos, não desista. Não desista. Levante-se. Levante-se, porque ainda há Deus em Israel. Há um bálsamo em Gileade. E esse bálsamo é para trazer cura sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, para a honra e glória de Jesus. Amém, queridos? Pastor, e que brechas são essas? Queridos, o inimigo ele só precisa de uma brecha. E o que é uma brecha, pastor? Uma brecha é um pequeno buraco. Pequeno buraco. A palavra de Deus nos diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, esperando uma pequena brecha. Ele se compara a um leão. Coitado, ele é um gatinho derrotado. O nosso leão é o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Ele se levanta para cair. Mas ele é incansável. Ele trabalha 24 horas por dia para destruir o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Então ele está sempre ali ao redor, esperando uma brecha, uma falha, um erro, para que ele possa ali enfiar a sua unha de gatinho, entendeu? E fazer um rasgo. Então tudo começa com uma pequena brecha. Agora entenda que a palavra de Deus nos diz ali em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Nós precisamos estar atentos. Nós estamos reunidos hoje aqui na casa de Deus, e isso é maravilhoso. Estamos cobertos e guardados pela sua presença. Mas nesse exato momento há uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Os anjos do Senhor estão guerreando por você. Os anjos do Senhor estão guerreando pelo seu casamento. Os anjos do Senhor estão guerreando pela sua família. Mas para que eles possam ser vencedores, para que nós possamos ser vencedores, nós precisamos nos guardar em Deus. E não abrir brecha, queridos. Porque se você abrir uma brecha, o inimigo vai entrar e vai fazer um rasgo tremendo. Nós precisamos estar atentos.
sempre buscando a presença de Deus, sempre orando, sempre buscando, fazendo uma avaliação de como está a nossa mente e o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que de tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente e o teu coração, porque dela procede as fontes da vida. Não pode uma fonte jorrar água suja e água limpa ao mesmo tempo. Essa fonte que somos nós, morada do Senhor, tem que jorrar água limpa. O Espírito Santo precisa habitar em nós todos os dias. Precisamos renunciar a nós mesmos e pedir para que o Senhor faça morada todo dia em nosso coração. E que a nossa mente, os nossos pensamentos estejam sempre guardados no Senhor e o nosso coração entregue a Ele todos os dias. Amém, queridos? Que o seu coração e que a sua mente seja uma mente e um coração de Cristo, em nome de Jesus. E que brechas são essas, pastor? Brechas, queridos, da falta de amor. Da falta de amor. Brecha da falta de compreensão. Quanta falta de compreensão nós vemos aí pelo mundo. Quanto egoísmo. Nós não temos a capacidade, às vezes, de nos colocar no lugar do nosso irmão. Nós não temos a capacidade de nos colocar no lugar do nosso cônjuge. De sentir o que o nosso cônjuge está vivendo, do que o nosso cônjuge está passando. O marido, às vezes, não se coloca no lugar da sua esposa. A esposa não se coloca no lugar do seu marido. E vão deixando assim mesmo. E o egoísmo, a brecha do egoísmo ali, vai entrando. Sabe, um casal, quando se une, nós lemos sobre isso, eles se tornam uma só carne. E nós precisamos entender a profundidade disso. Porque o que dói em um, tem que doer no outro. Não tem como, queridos. Um casal que se ama, um casal que se respeita, ele sente a dor do outro. Não tem como a minha esposa estar mal e eu estar bem, ou ela estar bem e eu estar mal. Os dois precisam caminhar em sintonia. E só se consegue isso, queridos, quando nós nos colocamos um no lugar do outro. O mundo prega que casa não deu certo, larga. Está cheio de homem, está cheio de mulher aí. Homem de Deus, mulher de Deus não é assim. Homem de Deus e mulher de Deus luta pelo seu casamento. Procura conversar, busca ajuda, busca restauração. E depois ele vem glorificar o nome do Senhor, porque Ele fez nova todas as coisas. Servimos a um Deus de novidade de vida, que faz nova todas as coisas, todos os dias. E nós precisamos buscar essas novidades para a nossa vida. Como, pastor? Nos colocando sempre um no lugar do outro. Se você ama essa pessoa que está do seu lado, compreenda ela. Tenha amor, tenha compaixão. Mas acima de tudo, retire do seu coração o egoísmo. As brechas da omissão com nossas responsabilidades de pai e sacerdotes do lar. A rebeldia dos filhos contra os pais. Quantos pais têm dado brechas na sua família porque não têm cuidado de seus filhos? Nós às vezes sabemos de histórias tão terríveis por omissão de pai, omissão de mãe, que não entenderam o propósito de criar seus filhos mediante a palavra do Senhor e deixam seus filhos hoje serem criados de qualquer forma, entregam seus filhos nas mãos de babás, não têm tempo com seus filhos, não escutam seus filhos, não direcionam seus filhos. Às vezes quem discipula seus filhos é a internet, é o celular. Nós estávamos comentando isso essa semana, que às vezes nós estamos em alguns lugares ali em Belém, os filhos vão sentar para almoçar com seus pais, a primeira coisa é que o pai puxa ou a mãe puxa o celular, entrega para o filho pequeno, e fica cada um ali com o seu celular na mão. Isso é terrível, isso é terrível. Um pai e uma mãe, elas têm a obrigação de direcionar, de aconselhar, mas principalmente de exortar seu filho, de mostrar o caminho de Deus para os seus filhos. Porque essa obrigação está sobre as nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa aqui. E eu vou falar isso aqui debaixo do Espírito Santo de Deus. A palavra nem era essa, mas Deus está me direcionando a isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você não é amigo do seu filho, não. Amigo, seu filho tem na escola. Você é pai. E pai direciona.
pai aconselha, pai exorta, pai mostra o caminho. Porque ninguém vai fazer isso que você, que é pai, tem que fazer. E muitos filhos têm se perdido, porque pais têm sido omissos, mães têm sido omissas, e não têm puxado a responsabilidade de educar seus filhos conforme a palavra de Deus. Mas eu quero declarar aqui, que nessa igreja só tem pai e mãe abençoada, que vão guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Assuma a sua responsabilidade, não dê brecha. Um pai, ele exorta, ele chama, ele direciona, ele conversa e mostra o caminho. Vai chegar um tempo que seus filhos, eles vão caminhar sozinhos, mas até esse tempo, é nossa obrigação guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não não delegue essa responsabilidade a ninguém. Essa responsabilidade é sua. Amém, queridos? A brecha do adultério, a brecha do divórcio, o consumismo desenfreado. Meu Deus, quantas famílias têm se perdido por isso aqui, queridos? Que nunca estão contentes com nada. É um compra que é um absurdo. Ah, pastor, o dinheiro é meu. Glória a Deus, o dinheiro é seu. Amém. Mas você precisa entender que Deus não quer te encher de coisas. Deus quer que você se encha dEle, da presença dEle. Porque se você buscar o reino dEle, as coisas dEle, todas as coisas vão ser Ele te acrescentará. Então entenda, queridos, que você precisa ter contentamento, que você precisa ter paz, que você precisa ter tranquilidade. Deus não quer te ver endividado. Deus não quer que você ande amargurado, tenso, preocupado, com dívida, com conta, com cartão de crédito estourado, com limite estourado. Não, Deus quer que você seja feliz, contente e pleno. Que você possa andar pelas ruas de cabeça erguida, com seus compromissos em dia. Então, queridos, tenha muito cuidado com essas brechas financeiras, que às vezes nós perdemos o controle. É preciso buscar ajuda, sabe? Buscar um curso de administração de finanças. E nós vamos ter um curso aqui de administração financeira no segundo semestre. O pastor Heber já está preparando esse material. E nós cremos que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas não dê essa brecha do inimigo. Você não tem necessidade de se encher de coisas. Tem necessidade de se encher da presença de Deus. Amém, queridos? A falta de perdão, a amargura, briga, sabe, a falta de temor a Deus e a sua palavra, como eu disse, banalizando tudo e achando que tudo é normal. Ah, pastor, não tem nada a ver. Esse tal do nada a ver, meu querido, vai te levar para o inferno. Me desculpe, mas eu preciso falar. Cuidado com o tal do nada a ver. O tal do nada a ver não existe no meio do povo de Deus. O meio do povo de Deus tem tudo a ver, porque tudo é para a honra e glória dEle. Então tenha cuidado com as coisas que o mundo tentam te apresentar. Não seja como os Edequias, que não cuidou dos muros, não cuidou da sua casa, e o inimigo entrou e fez uma coisa terrível. Amém? Salmo 121 diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Ou seja, os olhos do Senhor estão por toda a terra e Ele vê tudo, queridos. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Que a sua casa esteja sempre guardada, edificada, firmada na rocha que é o Cristo Jesus. Amém, queridos? Nunca se esqueça disso. Salmo 128 diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, eles comerão, felizes serão e tudo te irá bem. O princípio, queridos, para ter uma vida abençoada é temer ao Senhor. Mas não temer de medo, temer de perder a presença de Deus. Porque quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. E eu volto a falar, Adão perdeu o jardim porque perdeu a presença. Adão não vigiou,
Adão não cuidou da sua família, não cuidou da sua casa. Então, pela sua omissão, ele perdeu a presença de Deus. Não cuidou da sua esposa. Eva estava lá no jardim, aí a serpente veio e o inimigo começou a falar ao ouvido de Eva. De repente, Eva pecou. Onde é que estava Adão? Dando brecha para o inimigo. O que aconteceu quando Jesus veio para visitar Adão? Eu acho isso lindo, porque todas as tardes Deus vinha para ter um tempo com Adão, com Eva, sabe, ali no jardim. E Deus quer estar com você todos os dias, na viração do dia, pelas manhãs. Deus quer fazer parte do contexto da sua família. Deus quer estar presente. Mas não vamos deixar, queridos, que essas brechas, essas coisas, retirem a presença de Deus. Adão não foi vigilante, perdeu a presença de Deus e sofreu grande consequência. Que você esteja sempre atento e vigilante, e que nunca dê brechas para que o inimigo venha destruir a sua casa e a sua família. E que atitudes tomar, pastor, para tapar as brechas e reconstruir os muros que cercam a nossa família? A palavra de Deus nos diz ali em Mateus 11, 28, Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. O mesmo contexto aqui, queridos, quando Jesus disse essas palavras, era o mesmo contexto de Neemias. A Jerusalém dos tempos de Jesus estava em completa opressão, oprimida pelo exército romano. Os sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar do povo, estavam corrompidos pelos romanos, não faziam a sua parte. Então Jesus se levanta no meio daquele povo cansado, oprimido, desesperado, e diz: ei, eu estou aqui, venham até mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, você que está pensando em desistir. E venham para quê? Venham para aprender comigo. Porque se vocês aprenderem comigo, vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Porque o meu jugo, o meu fardo, ele é leve e suave. Não tem peso. Em mim vocês não encontrarão acusação. Em mim vocês encontrarão novidade de vida. Porque em mim eu faço nova todas as coisas. E esse convite continua sendo feito, queridos, todos os dias. Todos os dias esse convite continua sendo feito. Para que nós possamos ir até Jesus, aprender com Ele e encontrarmos o descanso. Porque só Ele é o descanso para as nossas vidas, é o descanso para as nossas almas. Quantas pessoas estão cansadas, quantas pessoas se sentem sobrecarregadas, pesadas, cheias de tantas coisas, quando Deus quer te trazer um descanso. E eu volto a afirmar, Deus não quer que você se encha de coisas, Deus quer que você se encha da presença dEle. Sabe, nós às vezes buscamos soluções para os nossos problemas em tantas coisas que não agradam a Deus. Vamos nos cansando cada dia mais. Cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma novidade. Você vai ler uma palavra, aquilo que não era antes na internet, aquilo que se falava hoje já não é mais, já se mudou tudo. Aquilo que era bom já não é mais. Todo dia é uma coisa nova, uma coisa diferente. E às vezes eu fico pensando assim, eu falei assim, Deus, o que é o certo? Sabe o que é o certo, queridos? A palavra. A palavra. A palavra é o certo. Um dia conversando com um amigo meu, ele falou para mim assim, pastor, eu acompanho o ministro que é assim, assim, mas tem outro ministro que fala isso, isso, e não sei o que, e não sei o que. Não é ruim você assistir ministrações, não estou falando disso. Mas saiba quem você está assistindo, quem você está acompanhando. Porque tem muita heresia. Não se deixe ser guiado por heresia. Seja como um bereano, confirme se está na palavra de Deus. Pastor Meire sempre fala sobre isso. Seja como os crentes bereanos, confirme se isso está na palavra. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. E aquele rapaz falando aquilo comigo, eu falei, meu filho, você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Mas tenha muito cuidado com o que você está assistindo, com o que você está buscando. Corra para a presença de Deus. Busque a sua palavra,
Mas entenda que você também precisa escutar o que Deus quer te falar. Não é o que os outros falam, é o que Deus fala ao seu coração. É um diálogo. Você fala e Ele te responde. Você fala e Ele te responde. E sabe como é que Ele te responde? Através de sussurros, de uma brisa suave, de quando você abre a palavra dEle e aquela palavra te salta aos olhos, e você tem uma revelação tremenda. A glória do Senhor vem sobre a sua vida, quando você entende e pratica essa palavra aqui, ó. E esse convite continua sendo feito todos os dias, para que nós possamos vir até Jesus. A palavra de Deus nos mostra um homem rico, cheio de coisas, mas vazio por dentro. Está lá em Lucas 19. E o nome desse homem é Zaqueu. E a palavra de Deus, ela frisa muito bem que aquele homem era rico. Aquele homem deveria ter muitas coisas. Pelo contexto de Jericó naquela época, eu imagino que Zaqueu deveria ter melhor casa, os melhores móveis, os melhores cavalos, tudo de melhor Zaqueu deveria ter na sua casa. Mas aquele homem era vazio. Aquele homem precisava de algo novo para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos, então ele deveria receber muito bem. Mas só que Zaqueu ganhava dinheiro oprimindo seus próprios irmãos, porque ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus seus irmãos. Eu acredito que por mais coisas que Zaqueu tivesse na sua vida, ele se sentia um homem pequeno. Mas um dia, a palavra de Deus nos relata que Zaqueu soube que Jesus ia entrar em Jericó. Então Zaqueu abandona tudo e sai em direção àquele homem. Agora interessante, que eu já falei sobre isso, que aquele homem que tinha tudo, que um homem rico tem tudo, do bom e do melhor, mas ele sai em busca daquele que aparentemente não tinha nada. A palavra de Deus nos diz que Jesus era tão simples, que ele se confundia com seus discípulos. Agora, o que faz um homem que tem tudo, abandonar tudo, para ir em busca daquele que aparentemente não tem nada? Sabe o que isso fala ao meu coração, queridos? É falta de vida. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver vida, se você não tiver presença, se o seu coração não estiver cheio de Deus, nada vai preencher esse vazio. Nós servimos a um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso. Imagine o tamanho desse vazio dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. O tamanho desse vazio. Se esse Deus que é grande, que é forte e poderoso, não preencher esses vazios. E eu penso que Zaqueu, queridos, estava dessa forma, cheio de tantas coisas. Então ele decide ir até Jesus. Aquele que não tinha nada, tinha tudo para Zaqueu. E a palavra de Deus continua nos falando que Zaqueu corre em direção ao Senhor. Mas ele encontra a multidão. E Zaqueu era de baixa estatura, era pequeno. Mas o problema de Zaqueu não era a sua baixa estatura, não era a sua deficiência física, mas sim a sua pequenez de alma, a sua pequenez de caráter. E ele precisava mudar isso na sua vida. Então ele corre para os braços do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele não consegue, porque ele luta contra a multidão, tentando achar Jesus. Sabe, queridos, eu imagino aquele homem ali, um homem rico, cheio de tantas coisas, não consegue ultrapassar uma multidão. Ninguém deu nem moral para Zaqueu. Imagine como é que ele se sentiu pequeno ali, pequeno na sua alma, pequeno no seu caráter. Mas ele não desistiu. A palavra de Deus nos diz que ele subiu e correu em uma figueira brava, ficou lá na ponta para ver Jesus, para ver aquele que ia mudar a sua vida, porque ele tinha esperança que Jesus ia mudar a sua história. Então ele não desistiu de buscar a Jesus. E quando ele pensou que ele ia olhar Jesus, quem olha para ele? Jesus. E Jesus diz: ei, Zaqueu, desce daí, rapaz, porque hoje eu vou dormir na tua casa, eu vou posar contigo, eu vou almoçar com você, eu quero ter um tempo com você. E Jesus quer fazer isso na sua vida, meu amado irmão, minha preciosa irmã. Ele quer almoçar com você, Ele quer jantar com você, Ele quer dormir com você, Ele quer acordar com você, Ele quer mudar a sua história, para a honra e glória dEle.
Porque só Ele tem a capacidade de mudar a nossa história. Só Ele tem a capacidade de mudar a nossa vida. Nada vai suprir a presença de Deus nas nossas vidas. Nada. Então Jesus começa a caminhar com Zaqueu. Eu imagino aquela caminhada, a Bíblia nos fala sobre isso. Imagino Jesus caminhando com Zaqueu ali. E a vergonha de Zaqueu andando por aquela Jericó desolada, aquelas casas pobres, os enfermos, os doentes, e aquele homem rico caminhando ao lado de Jesus, deve ter se sentido assim tão envergonhado. Jesus entra na casa de Zaqueu, com tanta riqueza, com tanta coisa, né? Aí vem os críticos. Olha, Jesus anda com pecadores, ele entra em casa de pecadores, daqueles que erram, daqueles que falham, sabe? Daqueles que não têm mais chance, e as críticas começam, e aquilo começa a incomodar Zaqueu. Então Zaqueu se levanta, porque ele viu quem estava na frente dele. E quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, nós não temos condições de permanecer o mesmo. É necessário uma mudança radical de vida. E nós só conseguimos essa mudança quando nós abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, da nossa família para Jesus. Porque quando nós estamos na sua presença, Ele muda e faz nova todas as coisas. Então Zaqueu declara: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, se eu prejudiquei alguém, hoje eu vou restituir 4 vezes mais. Mas que a sua presença nunca mais me abandone. Que a sua presença nunca mais saia da minha casa. Que a sua presença nunca mais saia da minha família. Jesus se levanta hoje, houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O que Jesus estava falando, esse homem se arrependeu, reconheceu quem estava na casa dele e abriu o seu coração, se arrependeu e se abriu para o novo do Senhor, queridos. E Deus quer fazer isso na sua casa, Deus quer fazer isso na sua família. Abra o seu coração para Ele. Zaqueu não recebeu apenas uma restituição espiritual, uma renovação espiritual. Zaqueu também recebeu uma renovação financeira. Porque tudo que Zaqueu tinha até ali era ilícito. Mas a partir do momento que ele reconheceu os seus erros, decidiu mudar o seu caminho e a sua história, ele foi totalmente abençoado. Um arrependimento genuíno, um arrependimento de coração. Ou seja, aquele homem que tinha tudo, não tinha nada, porque estava cheio de brechas na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Mas a partir do momento que ele reconheceu isso e decidiu tampar as brechas com Jesus, ele se abriu para o novo. Amém, queridos? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Então dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Amém. Fique de pé, em nome de Jesus. Comece a reconstrução da sua família. Neemias orou e agiu. Neemias foi da oração à ação. Talvez você ache que não tem mais jeito. Talvez você ache que não dá mais tempo. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e justo para nos redimir de todo o pecado. Não somos perfeitos. Perfeitos só o Senhor. Ele é perfeito e Ele está sempre pronto para nos ajudar a recomeçar. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11 que eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Coloque a mão sobre o seu coração e receba essa palavra. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora vem a chave.
Então me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A chave é buscar ao Senhor, a chave é abrir o seu coração, se derramar na presença dEle, e nunca dar brecha. Mas se por acaso alguma pequena brecha se abrir, não se abata, corra para os pés do Senhor, peça perdão e peça para Ele te ajudar a tapar essa brecha, porque Ele é o nosso advogado fiel. Nunca baixe a guarda, mantenha a sua posição. Neemias precisou manter a sua posição, teve muita luta, muita oposição. Depois você leia lá todo o livro de Neemias, você vai ver que homem forte, que homem que foi guiado ali por Deus. A oposição se levantou, teve ali Sambalate, teve um povo ali que se levantou contra ele, mas ele, hora nenhuma. Teve um momento que ele se levantou, disse ao povo que estava ao seu lado: não os temais, sejam fortes, vamos lutar porque Deus é conosco. Não tema, seja forte, seja corajoso, creia que Deus está ao seu lado e que tudo vai dar certo para a honra e glória dEle. Amém? Enquanto essa canção é ministrada, coloque a mão sobre o seu coração. Diga: Deus, eu recebo essa palavra. Que o Senhor me ajude a restaurar os muros. Que o Senhor me ajude a reconstruir. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Coloco a minha família, o meu casamento. O inimigo não tem poder sobre essa preciosidade que é a minha família. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Aleluia. Para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Cante, querido, declare isso. Ajudar. Cante com toda a força do seu ser. Uou! Descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana ao lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Pega aí na mão do seu irmão e declara: você é um milagre. Vamos cantar junto essa canção. Uou, impossível. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Declare isso sobre a sua casa. Declare isso sobre a sua família, sobre o seu casamento. Não há impossíveis para Deus. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me. Sou Deus quer te usar. Milagre. Deus quer te usar na sua casa. Deus quer te usar no meio da sua família. Há um remanescente. Esse remanescente é você. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me,
sou o teu milagre. Eu quero te servir. Aleluia! Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Abraça aí a sua família. Abraça aí a sua família agora. Você que é papai, dá o abraço aí do ursão. Vai lá, pastora Fabiana, abraça lá. Pastor Antônio. Quero todo mundo junto nesse momento. Todo mundo agarrado. Se você está longe da sua família, você vai abraçar seu irmão com todo respeito. Mas eu não quero que você fique só. Amém? Dê a mão para ele. E você agora vai orar pela sua família. Aqueles que estão perto, mas também por aqueles que estão de longe. Você agora vai declarar que a sua casa é uma casa de Deus. Que a sua casa é uma casa abençoada, onde a mão poderosa e preciosa do Senhor está ali guardando, protegendo, abençoando. Que não há impossíveis para Deus. E Deus faz nova todas as coisas. Oh Pai, em nome de Jesus eu oro aqui por essas famílias que estão aqui reunidas na Tua presença. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger, abençoar, acampar os Teus anjos em volta de cada casa. Anjos guerreiros, anjos com espada de fogo. Que o inimigo não toque, que o inimigo não ultrapasse o portão da casa de nenhum dos meus amados e amadas irmãs. Que ele sempre se levante com força, que o Senhor possa estar renovando a força de cada um, a cada dia. Que eles possam estar buscando a sua presença, que eles possam dobrar os seus joelhos, que o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui. Que o Senhor possa trazer um direcionamento, uma palavra nova, porque só o Senhor é Deus. E a nossa família, a nossa casa é o nosso bem mais precioso. Então, Senhor, vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar na nossa casa. Toma o teu lugar no nosso casamento, no nosso relacionamento. Toma o teu lugar na nossa família. Venha tomar café conosco, venha almoçar conosco, venha jantar conosco, venha dormir conosco, Senhor. A nossa casa, tudo que temos, tudo que somos é Teu. E nós declaramos, a nossa família é do Senhor. Declare isso, a minha família é do Senhor. Aleluia, aplauda bem forte. Glória a Deus.